Então, pessoal, nossa aula de hoje vai ser sobre a primeira lei da termodinâmica, né? Então, essa ideia de aproveitar o calor para produzir movimento, então já é de muito antiga, né? Que a gente vai estudar isso na primeira e na segunda lei. Então, nós já temos aqui no Heron de Alexandria fazendo já a sua eolípila, né? Essa máquina aí que usa esse vapor, né? Para gerar esse movimento circular que deu a ideia do motor. Então, essa ideia ganhou forma nas máquinas térmicas e evolucionou na segunda metade do século XVIII. O século XVIII vai de 1701 a 1800. A maneira pela qual as pessoas se relacionam e produzem seus bens. Então isso aí modificou toda a sociedade, né? Então a força braçal era bastante utilizada. Só que para aumentar a produção, então em vez de utilizar a força braçal, começou a utilizar máquinas, né? Então uma das primeiras máquinas foram os moinhos de água. Então vamos ver como eles funcionavam, né? Os moinhos de água, eles utilizavam a energia cinética da água, né? Essa energia cinética da água fazia esse moinho girar. E quando ele girava, ele levantava um moedor, né? E moinho farinha, por exemplo, grãos como farinha. Que pessoas poderiam estar fazendo isso? Essa máquina está trabalhando incansavelmente, né? Já que você não tinha controle, né, da correnteza, né? Você não conseguia controlar, mas você utilizava essa energia, mas correnteza maior gira mais, né? Então, continuando aqui, só que depois pensaram na máquina a vapor, né? Que ele passa a controlar a fonte de energia. Ali não controlava, mas ele controla a fonte, e sendo capaz de construir bens em larga escala. Então aqui, antes de falar da primeira lei, né, bora falar de energia interna. O que seria energia interna? Quanto você aumenta a temperatura, né, você aumenta a sua energia interna. Quando você diminui a sua temperatura, você diminui a sua energia interna. Então, as moléculas de um gás, vamos supor que essa xícara de um gás, elas têm movimento de rotação, como tipo a Terra girando em torno do seu próprio eixo, né, que ele fica girando, e movimento de translação, né, que é aquele movimento que, por exemplo, que a Terra faz ao redor do Sol, né, transladando, né. Tem esses dois movimentos. Então esse movimento de translação, né, é um movimento relacionado à sua energia interna. Quanto maior esse movimento de translação, quanto mais o movimento, é maior a energia interna. E está relacionado ao calor, né? Então quando o corpo recebe calor, né, então essa xícara tem uma energia interna inicial, tem uma chamado por U inicial, recebe calor, então a sua energia interna final aumenta. Então essa variação, quando Q é maior do que zero, recebe calor, a variação da energia interna, igual ao final menos o inicial, também vai ser maior do que zero, porque o valor final vai estar maior do que o inicial. Agora, se esse corpo perde calor, né, se ele está perdendo calor, está sendo o calor dele, nós temos um U inicial e uma energia interna final. Como ele perdeu o calor, né, que é menor do que zero, ele esfriou. Então sua energia interna final, a variação vai ser o final menos o inicial. Como ele perdeu o calor, sua energia interna final diminuiu, né? Então, como esse número aqui é menor do que está com sinal negativo, então vai ser menor do que zero, então vai perder energia interna. Então quando você aquece, recebe calor, aumenta a energia interna, esfria, diminui. Se nós temos um gás aqui, né, um gás nesse cilindro, e a gente aquece esse gás, ele pode fazer duas coisas. Pode aumentar a sua temperatura, coloca energia, calor aqui. A gente pode aumentar a energia interna e como consequência a sua temperatura, e pode mover esse êmbolo. Então esse calor que a gente forneceu, vamos chamar de Q, né? Q, esse calor, ele pode ser transformado tanto em variação de energia interna,
como ele movimentou, né? Em trabalho, ok? Vai trabalhar para mim, né? Esse gás. Então por isso que Q vai ser igual ao somatório desses dois. Aí vem a primeira lei da termodinâmica. Q é igual ao trabalho mais a variação da energia interna. Então, nós temos a primeira lei. Então anota essa lei. Q igual ao trabalho mais ΔU. Vamos lá. Então, quando há uma expansão, né, o trabalho é realizado pelo gás. O trabalho igual a fórmula, né, do primeiro ano, igual a força vezes deslocamento. Quando o trabalho há uma expansão, esse deslocamento é positivo, né? Então ΔV é maior do que, como o volume é maior do que zero, aumenta o volume e o deslocamento é positivo. Então agora quando diminui o volume, né, o trabalho é negativo. O trabalho é realizado sobre o gás. Então um conceito bem importante, porque quando o gás expande, está diminuindo sua energia interna. Quando ele volta, está aumentando sua energia interna. Vamos ver lá na frente. Então aqui mais uma vez, né, temos aqui um gás num cilindro fechado, né? Vamos supor que esse cilindro, o êmbolo não é fixo, não é móvel ali. O êmbolo é aquela parte que pode subir e descer. Quanto mais eu aqueço, mais aumenta a temperatura. Se aumenta a temperatura, a energia interna é 3,5 de nRT. A variação da energia interna vai ser 3,5 de nR ΔT. Então, tá aí, né? N número de mols, R constante mensal dos gases e T temperatura. Na transformação isovolumétrica, se trabalha força vezes deslocamento. Na isovolumétrica, o volume é constante, né? Trabalho igual a força vezes deslocamento. Se o deslocamento vai ser igual a zero, não há trabalho. Então, o que vai acontecer? Não vai ter trabalho. E toda a energia interna, todo o calor que eu mandar para esse gás, vai ser convertido em aumento de temperatura. Então, quando recebe calor, aumenta a energia interna, aumenta a temperatura. Perde calor, diminui a energia interna, diminui a temperatura. Na transformação isotérmica, a temperatura é constante. Na isotérmica. Logo, né, vamos aqui voltar. Se a variação da energia interna é 3,5 de nR ΔT, e se a temperatura é constante, então supor vai ser a temperatura final menos inicial. Como a final menos inicial são iguais, né, TF menos TI elas são iguais, vai dar zero. Por exemplo, 30 menos 30, né, vai dar zero. Então não há variação de energia interna, não aumenta a temperatura na isotérmica, né? Isso no aumento da temperatura na isotérmica, que nós temos na isotérmica, que não há variação de energia interna. Então todo o calor é utilizado para movimento, realizar trabalho. Então isso é um processo muito interessante, né? Então vou aquecer eu vou colocar energia no gás, né? Vou aquecer esse gás. O gás ele não vai aquecer, porque no lugar de aquecer, ele vai preferir movimentar o êmbolo, né? Aqui no lugar de aquecer, vai dizer, não vou aquecer não. Ele vai tentar aquecer, vai aumentar sua translação, só que aumentando a translação, aumenta a pressão, vai movimentando esse êmbolo, né? Quando ele movimenta esse êmbolo, não consegue aumentar a temperatura, porque vai tendo mais espaço, vai perdendo energia, né? É por isso que a temperatura fica constante. O inverso também, né? Se ele perde calor, o êmbolo vai descendo, né? Só que ele não muda a temperatura, fica a mesma. Em compensação, é o êmbolo abaixa que vai aquecendo ele, né? Vai perdendo e aquecendo. Quando você comprime, ele aquece. Então, tipo, a conservação de energia, né? Então, cada sistema a gente vai tendo uma aplicação, né? Na adiabática, por exemplo, não ocorre troca de calor, né? Então, se não há troca de calor, então não tem nenhuma fonte aqui. Só temos, tipo, vou imaginar no dia a dia, né? A gente tem uma seringa, ou então
uma seringa, né? A gente pega aquela seringa, só vai ter, a gente não vai ter nenhum fogo ali para poder uma fonte térmica, né? Vai ter só a seringa em nossa mão, né? Para apertar. Nesse caso aqui, né? A gente aqui teria somente o gás esfriando lentamente no ambiente, né? Recebendo energia bem lentamente. E o êmbolo move, né? E nesse primeiro caso aqui, na isovolumétrica, a gente teria uma seringa fixa e a gente ia aquecendo ela, né? Nesse caso aqui. Então tem várias aplicações, né? Na isotérmica, bora para a última, adiabática. Se não há troca de calor, né? Geralmente são processos muito rápidos que não dá tempo de perder ou receber calor, né? Então o Q vai ser igual a zero. Se Q é igual a zero, o trabalho vai ser totalmente utilizado para aquecer ou esfriar, né? De maneira, esse o isotérmico e esse, né? Mais interessante, porque se a gente comprimir esse gás, a gente vai conseguir aumentar a sua energia interna, né? E se a gente expandir esse gás, vai conseguir esfriar. Por exemplo, a gente expandiu o gás, ele esfriou, né? Se a gente comprimir esse gás, ele vai aquecer. Então a gente consegue, vamos mais colocar um gás preso em algum recipiente, a gente pode apertar muito rapidamente e vai aquecer. Se a gente expandir ele rapidamente, ele vai esfriar. Isso é utilizado até na geladeira, né, nos compressores, né, que a gente comprime o gás rapidamente, e muito, né, ele vai esquentar, quando ele esquentar, ele vai perder energia para o ambiente, calor para o ambiente, e quando a gente expandir novamente, ele vai voltar mais frio do que estava antes. Vai para o condensador, vai para a expansão, vai se expandir, vai para o condensador e vai funcionamento da geladeira, né? Mas tem mais exemplos aqui, olha. Uma bola, né? Eu enchi a bola que esquenta, né? Porque ao encher uma bola, fazer movimentos rápidos na bomba, notamos que o aquecimento da mesma. Isso acontece porque o ar, uma vez comprimido rapidamente, eleva a sua temperatura, que é um processo adiabático. Como o processo é rápido, não há tempo para trocar de calor. Para a troca de calor com o meio externo. Trata-se de uma compressão adiabática. Um outro exemplo, contrário ao anterior, mas que ilustra o mesmo tipo de transformação, é o uso do aerosol. Ao mantê-lo pressionado por algum tempo, notamos o resfriamento da lata. A expansão do gás produz uma diminuição de sua temperatura. Trata-se de uma expansão adiabática. Em resumo, né, na isotérmica, na isovolumétrica e adiabática, as fórmulas, né? Vamos lá. Umas questões. Transfere-se calor a um sistema, num total de 200 calorias. Verifica-se que o sistema se expande, realizando um trabalho de 150 joules. E sua energia interna aumenta. Então a primeira pergunta é: então, eu devo pensar assim. Eu mandei 200, letra A, né? 200 cal, então 200 calorias, né? Q igual a 200 cal. Como 1 cal igual a 4 joule, né? Então vai ser 200 vezes 4, eu vou ter 800 joules. Então peguei um sistema, né? E transferi 800 joules para ele. Desses 800 joules que eu transferi, né? Eu posso retirar, eu posso ou aquecer ou expandir esse êmbolo ou comprimir ele, né? Se eu tirar energia. Então o que está acontecendo aqui, né? Quando eu mandei, vou botar uma travinha aqui, né? Esses 800 joules, o que foi que aconteceu? Ele realizou um trabalho de 150 joules, né? E sua energia interna depois aumenta. Então ele subiu, né? Ele veio até aqui, ele utilizou 150 para poder realizar esse trabalho. É uma conta simples, né? Se eu utilizei 150 para realizar esse trabalho, quanto é que sobrou para aquecer, variar a energia interna? Sobrou, sabe quanto? O 800 menos o 150.
vai dar os 650 joules. Então, de uma maneira lógica, né? Mas eu posso utilizar a segunda lei, né? A letra B, né? Que o calor, né? Que eu posso utilizar para duas coisas, para realizar trabalho ou e variar a energia interna. Como que vai ser 800 igual, eu utilizei 150 para trabalho, então quanto vai dar o delta U? Quanto eu utilizei para o delta U? O delta U é a mesma coisa, né? 800 menos 150, o delta U vai dar 650 joules. Então, essa é a resposta. Mas vamos ver da maneira dos slides bonitinho, né? Deixa eu voltar aqui. Da letra A. Pera aí, vamos. Letra A, né? 200 calorias, 200 vezes 4 vai dar 800 joules, a gente já viu. E a letra B é a mesma coisa, né? Ah, ele perguntou o quê? Pronto, ok. Letra B. É a mesma coisa, né? 650 joules. Então, próxima questão, né? Vamos lá. Se a quantidade de um gás é mantida sob pressão constante dentro de um cilindro com auxílio de um êmbolo pesado, que pode deslizar livremente. O peso do êmbolo mais o peso da coluna é de 400 N. Uma quantidade de 28 joules de calor é, então, transferida lentamente para o gás. Neste processo, o êmbolo se eleva 0,02 metros. Já está em metros, então, muito bem, em joules. E a mesma temperatura, e a temperatura do gás, né, aumenta em 20 graus. Determine o trabalho realizado. Vamos lá, gente, para ter calma aqui, né? Vamos pensar bem. Trabalho igual a força vezes deslocamento, né? Trabalho, a força é 400 vezes o deslocamento 0,02 joules, que vai dar 8 joules. Então, aquele mesmo esquema da outra questão, né? Se eu tinha tava aqui, né? Ele mandou 28 para o sistema joules, 28 joules. E ele realizou um trabalho, né, que usou 8 joules para poder levantar o êmbolo. Se ele tinha 28, usou 8, sobrou 20. Os 20 foi para quê? Os 20 joules foi para energia interna, né? Para aquecer. Então, eu posso utilizar a fórmula, né? É Q igual ao trabalho mais delta U, né? Então, qual é o valor do Q? 28. Trabalho foi quanto? 8. Mais delta U. Aí vai passar para lá, né? Delta U vai ser, tá aqui no cantinho, igual a 28 menos 8, que vai dar 20 joules. Aí, claro, né? Aí vamos... É que aqui não tem mais espaço, né? Quer saber o calor específico do gás no processo, né? Sabendo que sua massa é 0,5. Então, Q igual a MC delta θ, né? Aí vai ter o valor do Q, que foi 20, do C, que a gente... Q igual do M, que é 0,5, o C e o delta T, que é 20 graus. Mas aqui não tem espaço, deixa eu pular aqui o slide para ter espaço, né? Cadê, viu? Seta aqui. Então, trabalho realizado pelo gás, né? Trabalho é a força vezes deslocamento. Então foi... deslocou 0,02 vezes 400 foi 8 joules, né? Então, como aquela questão, né? Q igual ao trabalho mais delta U. Então foi 20 joules para aquecer o gás, né? E se Q igual a MC delta θ, delta T, então vai ser 20 igual, que é a energia, 0,5, que é a massa, vezes C, vezes a temperatura, que foram 20 graus Celsius, viu, gente? Então deu 20 joule por grama graus Celsius. E a última questão para terminar nossa aula,
né? Nos últimos anos, o gás natural, GNV, gás natural veicular, vem sendo utilizado pela frota de veículos nacional, por ser viável economicamente e menos agressivo do ponto de vista ambiental. O quadro compara algumas características do gás natural e da gasolina em condições ambientes, né? Aí temos esse quadro aqui. Apesar das vantagens no uso do GNV, sua utilização implica algumas adaptações técnicas. Pois em condição ambiente, o volume de combustível necessário em relação à gasolina para produzir a mesma energia seria... Então a questão aqui é volume, né? Gente, que é ligeiro, né? Não precisa nem pensar tanto. Densidade é massa sobre o volume. Aí muitos perguntam, o que pesa mais? 1 kg de algodão, de chumbo? É o mesmo peso, né? O correto seria massa. Vamos colocar um peso, né? Só que o chumbo ocupa menos volume. E o algodão ocupa um volume maior. Logo, para uma mesma massa. Então, logo, o GNV ele vai ocupar um volume muito grande porque tem densidade pequena, né? E para produzir a mesma energia. Então, o volume é muito maior do GNV e requer que ele seja armazenado em alta pressão. Aqueles cilindros grandes que tem nos táxis que geralmente usa GNV, né? Então essa é a desvantagem, porque ele não é muito energético, tem que ter um volume muito grande, né? É isso, gente. Então aqui pode ter uma resposta mais técnica, né? Mostrando aqui, né? Calculando a energia, intensidade, até obter a resposta. O B é muito maior e que requer que ele seja armazenado em alta pressão. Então eu vou passar umas atividades para vocês responderem no Classroom, né? Nossa aula durou 22 minutos, né? Então, gente, até qualquer dúvida aí só falar no WhatsApp, né? Que eu vou postar atividade no Classroom para vocês. Bons estudos.